Salve, salve galera do primeiro ano do ensino médio, é o professor Paulo que está falando com vocês. É muito bom estar podendo aí de novo falar com vocês, apesar do nosso distanciamento físico aí pelo isolamento da Covid-19, a gente pode aí se falar aqui pelo computador ou vocês pelo menos me ouvirem aí, né, no vídeo, e vamos ver se no futuro aí a gente consegue marcar aí uma aula presencial, alguma coisa para vocês tirarem algumas dúvidas por alguma plataforma aí, mas eu venho a comunicar vocês caso a gente consiga aí combinar algo do tipo. Então hoje eu tô aqui para a gente poder começar o nosso cronograma dessa semana aí do dia 23 ao dia 27. Então eu vou retomar com vocês da onde a gente parou, né, pessoal? A gente começou a trabalhar o capítulo 3, a gente viu a parte de água, sais minerais e vimos aí a primeira parte de moléculas orgânicas, que foi os carboidratos, que foi até onde eu estabeleci que seria a nossa prova do primeiro bimestre. Então eu vou retomar hoje o capítulo 3 aí com vocês, a partir do tema que é as proteínas. Então, para vocês, quem quiser acompanhar aí pela sua apostila, é só você retomar, pega a sua apostila, abre na página 21, que a gente vai começar aí a trabalhar esse grupo aí tão importante de moléculas orgânicas, dando continuidade ao estudo da química da vida. Beleza? Então vamos lá, galera. Para a gente poder começar, então vamos falar um pouquinho da importância, né, das proteínas e um pouquinho das características dessas moléculas. Então, primeira coisa, para vocês terem uma ideia, a proteína é um componente essencial à vida de todos os seres vivos, tá? Depois da água, ela é o componente que você mais tem no seu organismo. Então, nós temos aí aproximadamente 15 a 17% de proteína compondo o nosso organismo. Então vocês sabem que a água ela compõe 70%, 70, né? Lembra que a gente viu? Varia um pouquinho de acordo com a idade, mas vocês veem que a proteína na parte orgânica ela tem aí um papel muito importante. Então todo ser vivo vai ter, só que qual a diferença entre os seres vivos? Os seres vivos eles produzem proteínas de formas diferentes. Então, por exemplo, na imagem aí que eu vou apresentar para vocês, ó. Esse animal que você tá vendo aí, galera, ó, ele se assemelha muito a esse outro aqui, ó. Então eu tô apresentando na primeira imagem uma onça pintada, né? E na imagem de baixo uma jaguatirica, que também é um animal típico da Mata Atlântica. Galera, se vocês olharem, esses dois animais se assemelham demais, eles são muito parecidos. E o porquê que eles são tão parecidos assim? Você fala assim, ah, professor, os dois são felinos. Mas o motivo por eles serem tão parecidos tá ligado a um parentesco. Eu falar, professor, eles têm um parentesco genético. E isso, eles têm um parentesco genético, ou seja, a similaridade do DNA dessas duas espécies é muito grande e isso reflete numa consequência. Quer dizer o quê? As proteínas que eles produzem também são similares. E por que que eu estou falando isso? Porque toda proteína que o indivíduo produz vem uma informação genética a partir do DNA dele. Então, se esses animais têm um DNA muito parecido, eles têm a capacidade de produzir proteínas muito parecidas. Diferente desse ser vivo aqui, ó. Por exemplo, aí, ó, a famosa samambaia. Você olha a samambaia e compara com esses dois felinos, a samambaia acaba tendo aí proteínas diferentes desses dois grupos. Por isso ela ficou tão diferente ao longo da história evolutiva desses dois outros animais. Agora você vai me perguntar, professor, será que tem alguma proteína que a samambaia produza que esses dois animais produzam? Olha, pode ser que sim, tá? A gente tem aí para alguns, por exemplo, vegetais comparados aí com o ser humano, né? A gente tem uma similaridade aí de 11% do nosso DNA é igual ao DNA, por exemplo, da planta que produz o arroz, que a gente come todo dia. Quer dizer o quê? Que 11% das proteínas que o arroz produz, eu também tenho capacidade de produzir. Então as proteínas, elas acabam sendo aí, então, o grande determinador das nossas características. Então todo ser vivo tem aí nas proteínas a determinação das características. Então a cor do corpo, formato e uma série de estruturas são compostas por proteínas, e o que difere um ser vivo do outro é o tipo de proteína que ele produz. Mas de uma forma geral, todos eles têm a capacidade de produzir proteína. As proteínas elas têm uma origem diferenciada, elas podem ser de origem animal ou de origem vegetal, principalmente falando aí da nossa alimentação. Então tá aí na tela para vocês, ó, uma série de produtos que tem como origem ou como grande fonte, vamos falar assim, as proteínas. Então a gente engloba aí todos os tipos de carne de origem animal, ó. Então carne de peixe,
carne de porco, carne de frango, carne de boi, a carne de um outro animal invertebrado, por exemplo, aqui o camarão também, ou seja, as carnes dos animais são alimentos aí ricos em proteínas, ou seja, a musculatura dele. Ou também os derivados do leite ou o próprio leite também são uma fonte aí riquíssima de proteína de origem animal. E o ovo que complementa aí essa fonte de proteína de origem animal. Então você tem as carnes, o ovo, o leite e os derivados dele como fontes riquíssimas de proteína. Agora, falando da parte vegetal, pessoal, a gente vai englobar principalmente as sementes chamadas de plantas leguminosas, como a soja, o feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, que são fontes riquíssimas de proteínas e até por isso o vegetariano acaba substituindo a carne que ele não come ou a proteína animal que ele não come por uma proteína vegetal, principalmente à base de soja. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a parte inicial para a gente poder começar. Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho mais aí da parte estrutural das proteínas. Então, primeira coisa que vocês não podem esquecer, as proteínas são formadas pelo encadeamento de moléculas menores, chamadas aminoácidos. Lembra que eu comentei com vocês no início desse capítulo sobre polímeros e monômeros? Quem não lembra, volta lá para dar uma olhadinha. E a proteína é um polímero. E o monômero que forma essa proteína tá aí na tela para vocês, é um aminoácido. Professor, o que é um aminoácido? Basicamente, pessoal, ó, é um átomo de carbono ligado a dois componentes aí. Um grupo amina e um grupo carboxila, ou você pode chamar de ácido carboxílico, e aí um radical que vai variar entre os aminoácidos que existem. Então, amina com um ácido virou o composto chamado de aminoácido. Então, esse é o composto menor que forma uma proteína. Lembra daquela relação? Se a proteína é uma parede, o aminoácido é o tijolo que forma ou compõe essa parede. Só que os tijolos, ou seja, os aminoácidos que formam as proteínas, eles vão ser diferentes. A gente vai classificar os aminoácidos, pessoal, em aminoácidos que o nosso corpo possa produzir ou não. No planeta existem 20 tipos, tá? E eu vou apresentar esses 20 tipos para vocês aí na tela, olha aí, ó. Então, uma lista com 20 aminoácidos, só que vocês estão reparando que na parte de cima eu estou classificando eles como aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais. Pessoal, essa classificação está voltada para o ser humano. Então, eu estou te falando assim, ó. 10 aminoácidos, ou seja, os aminoácidos naturais, são os aminoácidos que o nosso corpo tem capacidade de produzir. Então, essa lista de 10 aminoácidos. E aqui ao lado, a lista dos aminoácidos essenciais. Nós não produzimos, mas nós precisamos desses aminoácidos. Então, a gente vai conseguir, por meio da nossa alimentação, esses outros 10 aminoácidos aí. Agora, o que é aminoácido natural para um ser vivo pode ser essencial para outro ou vice-versa, e tem seres vivos que têm 20 aminoácidos como os naturais. Então, no nosso caso de ser humano, pessoal, nós não produzimos os 20, nós produzimos 10, tá aqui a lista, e ingerimos 10. Agora, um alimento, por exemplo, como a soja, ela tem os 20 aminoácidos como sendo naturais, ou seja, a planta soja, ela consegue produzir os 20 aminoácidos que existem. Então vai ter uma variação, aqui eu estou destacando para o ser humano para vocês, tá bom? Agora, como é que se formam as proteínas? Pessoal, as proteínas elas vão se formar por meio da ligação entre aminoácidos. A ligação entre dois aminoácidos, a gente dá o nome, tá aí na tela, ó, de ligação peptídica. Então, eu estou mostrando para vocês, ó, um aminoácido aqui ao lado esquerdo, um outro aminoácido do lado direito. Lembrem que eu comentei com vocês que na hora que dois monômeros se unem, eles se unem por um processo chamado de desidratação, ou como está aqui na tela, síntese por desidratação. Então eu vou unir essas duas moléculas e vou liberar uma molécula de água e eu estabeleço uma ligação peptídica, tá aqui para vocês, ó, entre os dois aminoácidos e começo a formar o primeiro componente, que é um dipeptídeo, e esses aminoácidos vão se encadeando e vão formar uma molécula maior chamada de polipeptídeo. Alguns polipeptídeos são proteínas, outros são componentes de proteínas. Nós vamos ver isso lá na frente, tudo bem? Então lembrem,
eu falei disso com vocês lá no começo do capítulo. Quem tiver dúvida, volta lá, vai estudar um pouquinho mais síntese por desidratação ou hidrólise, tá? Que nós vamos falar um pouquinho, nós falamos um pouquinho no começo do capítulo 3 e vocês podem rever aí no livro de vocês, beleza? Então vamos dar continuidade ao estudo aí das proteínas. Agora, pessoal, vou falar um pouquinho da estrutura. Pessoal, a estrutura de uma proteína ela é muito importante porque a estrutura está muitas vezes ligada à função aí que a proteína vai desempenhar. Então, se a estrutura dela não for formada da maneira correta, ela acaba não desempenhando o funcionamento também correto. Então, tá aí para vocês 4 níveis de estruturas de proteína. Então, estrutura primária, estrutura secundária e estrutura terciária e quaternária. Então, galera, são 4 níveis aí que uma proteína pode alcançar. Então tá aí na tela para vocês, ó. Aqui na parte de cima a estrutura primária, que nada mais é, pessoal, que uma sequência dos aminoácidos que vão formar essa proteína. Então somente eles em sequência por ligações peptídicas. Então o polipeptídeo aqui formado. Depois, pessoal, vem a estrutura secundária, quando a proteína, os aminoácidos vão fazer um segmento de cadeia, eles vão até formar uma estrutura já diferenciada, ó, estabelecer ligações entre eles de maneira diferente e vão poder ter um formato espiral ou um formato aí em todo dobrado ou preguiado, mas a proteína ainda não está ativa. Quando ela chega numa estrutura terciária, pessoal, ela vai formar o polipeptídeo. Esse polipeptídeo, em alguns casos, pode já ser uma proteína, como é o caso aí da insulina. A insulina é uma proteína que na estrutura terciária ela já está pronta para poder atuar. E algumas proteínas vão ainda precisar de uma união de vários peptídeos, de 2, 3 ou 4 peptídeos às vezes unidos, como está aqui nessa imagem, para formar a proteína. Como é o caso da hemoglobina do sangue, que é a proteína que transporta oxigênio para nós. Então tá aí para vocês, pessoal, ó, estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e estrutura quaternária da proteína, que é uma estrutura aí que a proteína tem que construir para poder ter funcionalidade dentro do seu organismo. E complementando essa parte ligada à estrutura das proteínas, pessoal, vamos falar um pouquinho da desnaturação proteica. Por quê? Porque às vezes a estrutura de uma proteína pode ser alterada. A gente dá nome quando uma proteína está formada e com a estrutura que a gente chama de forma nativa, né? Aqui como vocês estão vendo, ó, ela é a forma original, a forma como a proteína deveria ser do momento que ela foi produzida. Qualquer alteração que você tiver na forma nativa, provavelmente a probabilidade é você alterar também a função que essa proteína vai ter que desempenhar. E qualquer alteração na estrutura de uma proteína, a gente dá esse nome que está em destaque, que é a desnaturação proteica. A desnaturação proteica, pessoal, ela acontece por 3 motivos principais, que é elevação de temperatura, tá? Exposição dessa proteína a um pH diferenciado, tá? Ou seja, um nível de acidez ou de basicidade muito diferente do que ela está acostumada ou que ela foi produzida para viver, e os solventes, que também são substâncias que acabam alterando também a estrutura das proteínas. Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês da desnaturação proteica que ocorre por alteração de temperatura em 2 situações muito comuns e muito típicas do nosso dia a dia. Então a primeira tá aí, ó, para as meninas que estão acostumadas mais, que é o uso, por exemplo, da chapinha, né? Então uma pessoa que tem o cabelo ondulado faz uso aí de um artifício de um secador ou principalmente de uma chapinha para deixar esse cabelo sem as ondulações. As ondulações elas são provocadas pela queratina, que está cobrindo o cabelo. A queratina ela é uma proteína e quando a menina expõe o cabelo à chapinha, essa proteína amolece. Só que o que acontece com a queratina do cabelo? A queratina do cabelo é uma proteína que ela modifica quando ela sofre a alteração de temperatura, mas ela consegue retornar à forma nativa depois. Então, por isso que a menina faz a chapinha, o cabelo alisa e depois de um tempo essa proteína ela acaba voltando à forma nativa e o cabelo volta a ondular. Agora, tem muita proteína que quando é exposta a temperatura diferenciada ou alguma condição que desnature ela não volta à forma nativa. E o exemplo mais clássico é esse aqui, ó,
Então você está vendo o ovo aí, pessoal, o ovo cru no estado natural. Pessoal, a clara do ovo que você está vendo aqui, ó, ela é composta por uma proteína chamada albumina. E a albumina ela é uma proteína que não tolera muito essa questão da alteração de calor. Quando você expõe ela ao calor, você acaba desnaturando ela e ela muda totalmente o aspecto. Ela muda de cor, ela muda o estado físico e ela não retorna ao estado natural. Então a clara de ovo, por exemplo, no estado natural, ó, a albumina está transparente, no estado líquido, e aí quando você expõe o ovo a uma alta temperatura, olha o que acontece com a albumina, ó. Ela fica branca, então ela muda a cor e muda a consistência, o estado físico dela, e não volta para a condição normal. Então você vê que se alterou o estado da proteína e ela não retornou, diferente do que acontece com a queratina do cabelo. Tudo bem, pessoal? Então a desnaturação proteica, você vai falar, professor, mas qual o problema da desnaturação? Nesses casos, nenhum, né, pessoal? Que você está usando de uma forma que você sabe que você pode desnaturar. Só que você tem proteínas no seu corpo, por exemplo, nós vamos comentar aí as enzimas, e que se as enzimas são expostas a uma condição, por exemplo, de altas temperaturas, elas desnaturam, não voltam ao estado normal e perdem a função no seu organismo. E isso pode desregular funções vitais para você. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho agora dos tipos de proteínas. Olha aí, então o livro destaca alguns tipos de proteínas. Pessoal, nós temos várias, eu estou me baseando muito no que o livro de vocês está trazendo, que são 3 tipos básicos, ainda coloquei uma a mais aí. Então vamos lá, ó. Primeiro tipo de proteína que eu vou comentar são as estruturais. Pessoal, como proteína estrutural, o livro de vocês destacou o colágeno, que é uma proteína que está na nossa pele, que permite aí que a nossa pele tenha firmeza, tá? Por isso que muitas mulheres usam o colágeno aí como um creme, ou tomam colágeno em cápsula para tentar manter, perdão, a estrutura da pele. E então o colágeno aí entra como uma proteína estrutural muito importante. Falei da queratina também, né? Que nós vimos aí no item anterior, e ela também entra aí nos níveis de proteínas estruturais, apesar do livro não ter comentado. Uma outra classe que o livro traz são os anticorpos, que é uma proteína ligada à defesa do organismo, produzida por uma célula específica do nosso corpo, que é um glóbulo branco. O livro destaca também as proteínas catalíticas, que são as enzimas. Vocês vão ver que são proteínas que regulam aí reações químicas do nosso organismo, elas aceleram e controlam algumas reações químicas do organismo. E eu trouxe a mais aí uma proteína transportadora, que é muito importante, que é a hemoglobina, que é a proteína que dá cor vermelha para o nosso sangue e que faz o transporte de gás, oxigênio para suprir as nossas células, tudo bem? Então tá aí, pessoal, 4 tipos de proteínas. O livro pede para a gente dar uma ênfase nas enzimas, então agora na sequência vou falar um pouquinho das enzimas com vocês. Tá aí, ó, a hemoglobina aí apresentada para vocês e vamos falar das enzimas. Pessoal, as enzimas elas são proteínas que são catalisadoras de reações químicas, ou seja, elas aceleram e regulam muitas reações químicas do nosso organismo. A enzima mais comum que você ouve falar é a enzima digestiva. E essa enzima digestiva, pessoal, ela sempre vai agir sobre compostos específicos. Ou seja, uma enzima que digere carboidrato só digere carboidrato, uma enzima que digere proteína, uma enzima que digere lipídio, uma enzima que digere ácido nucleico. Ou seja, as enzimas elas agem sobre o que a gente chama de substratos específicos. Ou seja, elas sempre agem sobre alguma substância específica, num encaixe perfeito, como uma chave, uma fechadura, mais ou menos como eu estou mostrando na imagem. Olha aí, ó, a enzima você está vendo em roxo, tá? E ela vai se encaixar um substrato que tem um formato específico para ele. Ela desencadeia a reação química, transforma esse substrato num resíduo e num produto que a nossa célula vai utilizar. Tudo bem? Então, pessoal, o encaixe chave e fechadura é o que torna a enzima tão específica para um substrato que ela vai agir. Então, você vai ver que nós temos vários tipos de enzima para digerir, por exemplo, cada composto que a gente come na nossa alimentação. E a enzima também, pessoal, ela tem aí uma ligação muito direta a 2 fatores. Então, uma enzima para agir corretamente, ela tem que estar numa temperatura ideal, tá? E agir sobre um pH ideal. Por exemplo, é o caso das enzimas que agem no nosso estômago, né? Por que o seu suco gástrico é ácido?
Porque você tem uma enzima lá que depende de funcionar sobre um pH também ácido. E por que que as enzimas do seu corpo gostam de agir ou agem a 36,5, em torno de 37 graus? Porque é a temperatura ideal do seu corpo. Então as enzimas elas trabalham dentro do que é a temperatura ideal do seu corpo. Ou seja, se você alterar muito a temperatura do seu corpo, essas enzimas podem não funcionar, que foi o que eu comentei no item sobre desnaturação proteica. E aí para vocês, ó, mais um exemplo aí de uma relação entre uma enzima e um substrato específico. Eu estou trazendo um substrato que a gente estudou nos carboidratos. Olha aí, ó, a maltose. Ó. Lembra que ela é um disacarídeo, então duas moléculas de glicose formando ela. A enzima vai quebrar essa molécula, olha aqui, ó, vai quebrar essa ligação e formar duas moléculas de glicose. Então, a enzima especificamente atuando sobre um substrato que é a maltose. Beleza, galera? Então, vamos lá falar mais um pouquinho para a gente poder encerrar, porque agora nós vamos terminar essa primeira parte aí das proteínas para poder dar continuidade no estudo da química da vida. Galera, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau!